Hoje nós estamos iniciando uma nova série, Icabod. Mas o que significa isso? Qual é o significado dessa palavra, essa expressão? Essa é uma expressão em hebraico que aparece em 1 Samuel capítulo 4, versos 19 e 22, que fala do momento da história de Israel, quando Israel saiu para a batalha contra uma nação inimiga, os filisteus, e eles foram derrotados nessa batalha, e eles levaram a Arca da Aliança contra a vontade de Eli, um sacerdote da época, e a Arca da Aliança foi tomada então, depois da derrota. A Arca da Aliança era o lugar onde a presença da glória de Deus se manifestava, onde Deus trazia a presença dele, fazia adensar a presença dele entre a nação de Israel, para que todos soubessem que ele realmente estava presente ali. Então, quando a arca foi levada, um soldado voltou para contar que eles tinham sido derrotados e que a arca tinha sido levada. O sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira, ouvindo a história, caiu, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, esposa do filho mais velho, então deu à luz a um filho, e ela também morre. Um pouco antes dela morrer, ela diz Icabod. Icabod, que essa palavra significa foi-se a glória de Israel. A Bíblia, ela utiliza essa expressão glória para falar a respeito dessa percepção da presença manifesta de Deus entre nós, no nosso mundo. Não apenas o conceito de que existe um Deus, mas esse Deus é um ser distante, que está assentado num alto e sublime trono, longe da gente, sem ter nada a ver com a gente. Então a expressão glória é usada para mostrar que esse Deus, que sim, está assentado no alto e sublime trono, ele também manifesta a presença dele na criação feita por ele. Por isso a própria Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. E a glória do Senhor então tem a ver com essa perspectiva da própria pessoa de Deus estar se mostrando. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? Qual é a relação disso com aquilo que nós vamos estar tratando esse mês? Conforme a revelação bíblica, nós seres humanos fomos criados para experimentarmos a glória de Deus. Nós fomos criados para carregarmos a glória de Deus. Nós fomos criados para participarmos da glória de Deus. Veja, em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nós lemos assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa que nós somos criados para estarmos inseridos na realidade da sua glória, para experimentarmos a realidade da sua presença, para participarmos da vida dele, para estarmos inseridos então na própria vida dele. Nós precisamos também observar lá em Gênesis, no começo da Bíblia, esse texto do capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, para que nós seres humanos continuássemos participando da presença de Deus, da glória de Deus, experimentando essa realidade de Deus na nossa vida, nós deveríamos obedecer essa ordem do Senhor, fazer a opção de manter o nosso coração ligado àquilo que era a vontade dele para nós, ou seja, escolhermos participarmos continuamente da vida dele. Mas as Escrituras nos mostram que os nossos pais desobedeceram isso. A humanidade desobedeceu isso na presença dos nossos pais, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, quando nós fizemos isso, quando nós desobedecemos a Deus e nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir desse momento, os seres humanos deixaram de carregar a glória de Deus. Eles deixaram de experimentar a glória de Deus. O texto bíblico mostra para a gente que uma das primeiras percepções disso é que quando o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles percebem que eles estão nus. Ok? Porque a glória de Deus que os envolvia os deixa.
Então agora eles têm um olhar para eles mesmos e eles se enxergam despidos da realidade da presença de Deus, da realidade da glória de Deus. A partir então desse momento, é importante nós entendermos que a glória de Deus, ou seja, a sua presença, não é mais uma realidade em todas as pessoas. Ao contrário, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano está agora sem a glória de Deus. No Antigo Testamento, mesmo os homens e mulheres que andaram com o Senhor, que eram fiéis ao Senhor, eles não carregavam neles a glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifestava nessa arca, que a Bíblia chama de Arca da Aliança. A glória de Deus não se manifestava nas pessoas. O poder de Deus se manifestava nas pessoas, mas a glória dele não se manifestava nas pessoas. A única exceção disso no Antigo Testamento é de Moisés. Moisés, certa vez ele vai à presença de Deus, ele fica na presença de Deus para receber a lei, então a glória, um pouco da glória de Deus o envolve. Ele pede para ver a Deus, para poder contemplar o Senhor, ou seja, contemplar a sua glória, e Deus permite que ele o veja passando na presença dele, pelas costas, e um pouquinho daquilo que ele vê de Deus o envolve com a glória de Deus, e quando ele volta para o meio do povo, o rosto dele está brilhando, as pessoas não conseguem olhar para o rosto dele por causa do tamanho do brilho que é, e ele então cobre o seu rosto com um manto para estar na presença daquelas pessoas, mas mesmo a experiência de Moisés vai se desvanecendo. Mesmo esse contato que Moisés tem no Antigo Testamento com a glória de Deus, com o passar do tempo, vai se acabando. O apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, sobre essa experiência de Moisés, que é contada para a gente num texto do Antigo Testamento chamado Êxodo, nos capítulo 34, versos 29 a 35, o apóstolo Paulo, se referindo a essa experiência, ele diz assim: não somos como Moisés, que cobria com um véu sobre a sua face, com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Então, nós somos criados para a glória, mas a nossa rebelião nos distanciou da glória de Deus, nos tirou dessa experiência com a presença da glória de Deus. A palavra de Deus nos mostra, nos revela que essa glória, ela vai ser manifestada novamente em um ser humano apenas através da pessoa de Jesus. Então, depois de Adão e Eva, que caíram, a glória, a presença da glória de Deus nos seres humanos não esteve mais conosco. A exceção no Antigo Testamento é uma breve experiência de um homem chamado Moisés. E lá no Novo Testamento, nós somos informados então que na vida de um ser humano, a glória de Deus novamente está presente. O texto diz para a gente em João capítulo 1, versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o verbo, é a segunda pessoa da Trindade, é o que nós chamamos de Deus Filho. Ele se fez carne, ele se fez um ser humano, e ele habitou entre nós. E aí João diz que na vida desse ser humano, vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, o que é especial com relação a isso, é que no Novo Testamento, após a glória de Deus ter andado entre nós, através da vida de Jesus, após Jesus ter vivido como um ser humano, em plena obediência ao Pai, após ele ter morrido, a morte que cada um de nós deveríamos morrer e ressuscitar, e ter enviado o seu Espírito, o Espírito da glória, a todos aqueles que passam a crer nele, a confiar nele. Então essa glória de Deus volta a estar presente na vida de todos aqueles que se rendem a esse relacionamento com o amor de Deus através de Jesus. O apóstolo Paulo nos diz isso em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, veja aí o texto, diz assim: mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, esse texto, ele nos mostra que a glória de Deus, então, está
novamente presente entre nós e que ela envolve a vida daqueles que se rendem ao Evangelho, daqueles que passam a confiar no poder do Evangelho, naquilo que Jesus Cristo realizou através da sua morte e da sua ressurreição. Quando nós cremos nisso, nós experimentamos novamente a glória de Deus em nós. Mas veja, preste atenção, Paulo diz assim, como nós vemos a glória, nós experimentamos a glória como num espelho, como num material espelhado. Ou seja, assim como Moisés, que viu Deus pelas costas, ok? Nós estamos contemplando a glória, nós estamos experimentando a glória, mas nós não estamos experimentando a glória na sua intensidade total. Ela está em nós, mas ela está sendo desenvolvida em nós. Portanto, se você está aqui, se você está me ouvindo, se você é alguém que acredita no Evangelho, essa é uma realidade que deve estar presente na sua vida. Agora a questão é, você percebe isso na sua vida? Você percebe a presença da glória de Deus na sua vida? As pessoas ao seu redor, quando elas olham para vocês, quando elas olham para nós, os olhos delas ofuscam, como quando elas olhavam para Moisés lá no Antigo Testamento, porque a glória está nele, porque a glória está em nós. Isso acontece. Eu penso que, para a gente ser honesto, nós vamos ter que dizer, não. Ou, de vez em quando. Ou, raramente. E a minha pergunta é, por que o Evangelho nos alcança? E ainda assim, parece que muitas vezes, nós não damos conta da realidade da presença de Deus em nós. Porque, para pensar nisso, é isso que as Escrituras nos dizem. Se nós rendemos a nossa vida a Jesus, se nós cremos nele, se nós cremos naquilo que ele fez por nós, as Escrituras nos dizem que, através da presença do Espírito Santo de Deus, Deus vem habitar em nós. Sua glória está em nós. Como pelo Espírito, diz aí o texto. A glória do Senhor que está em nós, que é o Espírito. Então por que muitas vezes parece que isso não é assim? Por que muitas vezes parece que a presença do Senhor não está nas nossas vidas? Que nós não contemplamos a sua glória? Icabode? A glória não veio? Ela se foi? Será que aquilo que nós lemos na Bíblia, todas essas histórias sobre a presença de Deus, sobre o seu poder, sobre a sua glória, revelada, percebida, são apenas coisas do passado? Histórias num livro? Claro que não. Claro que não. Se o Evangelho te alcançou, se o Evangelho me alcançou, ou se ele te alcançar, a glória de Deus, através da presença do Espírito de Deus, está em você. Estará em você. Mas para que possamos perceber isso, para que nós possamos perceber a glória de Deus e entender a operação dela em nossas vidas, que vai nos transformando de glória em glória, nós precisamos nos dar conta de que é necessário que conheçamos a nossa real identidade. Quando o Evangelho te alcança, quem você é? Qual é a nossa real identidade? É importante nós entendermos isso porque nós vivemos num mundo em crise de identidade. Veja, deixe-me destacar pelo menos três manifestações dessa crise na nossa sociedade. As pessoas confundem identidade com papéis. Nós confundimos a nossa identidade com o papel que nós exercemos quando nós achamos que nós somos aquilo que realizamos. Essa é uma distorção de identidade que nós temos na nossa sociedade.
A nossa sociedade acha que nós somos aquilo que nós fazemos. Segundo, as pessoas confundem identidade com posses. Nós confundimos a nossa identidade com posses quando achamos que somos aquilo que temos. A marca que usamos, a marca do carro que dirigimos. Hoje, roupas ou outros adereços são uma extensão de quem as pessoas são, ou de quem elas querem ser. Então isso é uma confusão de identidade. Nós não somos aquilo que fazemos, e nós não somos aquilo que temos, mas a nossa sociedade diz que sim. Uma terceira realidade, as pessoas confundem identidade, que mostra a crise de identidade. As pessoas confundem identidade com sentimentos. A crise de identidade em nossa sociedade é tão grande que afeta até mesmo a compreensão essencial que nós temos como seres humanos. Veja, por exemplo, a chamada ideologia de gênero. Você é um ser humano, você é um homem, ou você é uma mulher, é isso que você é, mas os seus sentimentos dizem que você não é isso. E aí você quer ser aquilo que o seu sentimento diz, e não aquilo que você é. Essa é a tese da ideologia de gênero. Pode se argumentar do jeito que quiser, mas essa é a realidade. Sabe por quê? Despa-se na frente de um espelho e olhe para o seu corpo. O seu corpo não mente para você. A sua mente mente. Os seus sentimentos mentem, não o seu corpo. Um homem é um homem, mesmo que ele sinta que ele é uma mulher. Uma mulher é uma mulher, mesmo que ela sinta que ela é um homem. Por que isso é assim na nossa sociedade? Porque nós vivemos numa sociedade em crise de identidade. É por isso. Deixe-me tentar explicar isso para você contando uma fábula. Quantos de vocês aqui já ouviram a fábula da águia e da galinha? Não a águia e da galinha, a águia e a galinha. Ok, essa fábula diz o seguinte: havia uma montanha, e no sopé dessa montanha havia uma fazenda que tinha um galinheiro. Um dia um ovo de águia rolou da montanha e parou justamente no ninho de uma galinha, do galinheiro. E aquela galinha chocou o ovo da águia junto com os seus ovos. E aí entre os pintinhos nasceu uma águiazinha. Mas a águiazinha nasceu entre os pintinhos dentro do galinheiro e ela começou a crescer como se ela fosse uma galinha. E aí ela ficou grande e ela era aquela águia imponente, mas ela vivia no galinheiro como ela era uma galinha. Mas ela sentia dentro dela que havia alguma coisa diferente, que havia algo a mais. Mas ela se via como uma galinha. E ela olhava para o alto de vez em quando, como a montanha estava ali, as águias viviam na montanha, ela via aquelas águias voando, e ela falava: nossa, eu gostaria tanto de poder voar assim, como um desses bichos. E aí um dia, uma daquelas grandes águias olhou para baixo e viu aquela águia na galinha ciscando lixo. E aí ela veio, aquela águia no galinheiro, né? Ciscando lixo. E aí ela veio e pousou na cerca e ficou olhando aquela águia, outra águia ciscando lixo. E a águia que pousou na cerca disse para ele: ei, o que você está fazendo aí? Ela falou: ué, eu vivo aqui. Aqui é onde eu moro. Ela falou: mas por que você está aí? Ela falou: ué, eu estou aqui porque eu sou uma galinha. E é aqui que as galinhas vivem. E a águia disse para ela: não, quem que falou para você que você é uma galinha? Você não é uma galinha, você é uma águia como eu. Como você acha que a história termina? Eu gostaria de dizer para você que essa história termina com aquela águia dizendo: nossa, mesmo? E abrindo então as suas imponentes asas e batendo e saindo num voo altíssimo. Mas sabe como essa fábula termina? Ela termina com aquela águia que pousou na cerca voando, e a águia que estava no galinheiro, que é a águia galinha, começou a pensar: nossa, será que eu sou uma águia e não uma galinha?
E aí ela foi consultar as demais galinhas, falou: ei, hoje eu tive um encontro com uma águia, e ela falou para mim que eu sou uma águia. E as galinhas, quando ouviram isso, começaram todas a darem risada e disseram para elas: mas que besteira, lógico que não, você é uma galinha, você nasceu aqui. Quando nós não compreendemos a nossa identidade, quando não compreendemos quem nós realmente somos, depois que o Evangelho nos alcança, ao invés de nós vivermos no máximo do nosso potencial, no máximo daquilo que Deus criou para que a gente vivesse, para aquilo que Deus criou a gente para a gente ser, que é gerado em nós pela presença do Espírito de Deus em nós, pelo poder do Evangelho em nós, nós podemos continuar vivendo na pobreza de uma vida marcada pelo lixo da queda. Pelo lixo que a gente fica ciscando no mundo. Pelo lixo do pecado. Que são realidades para as quais nós não fomos criados como seres humanos. Mas isso só muda na vida da gente quando nós entendemos a nossa identidade. Não é só quando a gente recebe o Evangelho. Porque nós podemos receber o Evangelho. Aquela águia recebeu o Evangelho quando ela ouviu da outra águia: ei, você é uma águia. Mas a gente precisa receber o Evangelho e a gente precisa dar ouvido ao que o Evangelho diz que nós somos, a identidade que ele nos atribui, e não aquilo que as demais galinhas dizem a respeito de nós. Não, você não vai parar de fazer isso, você não vai deixar de fazer isso. Você nasceu assim. Você nasceu aqui. Essa é a sua vida, essa é a sua realidade. Qual é a sua identidade? Se o poder da vida de Jesus Cristo já te alcançou, ou se ele vier alcançar a sua vida, quem você é? A palavra de Deus nos revela que nós, seres humanos, fomos criados com uma identidade singular em relação a todo o restante da criação, incluindo os anjos. Nós fomos criados para sermos filhos e filhas de Deus. Essa identidade de filho e filha nos é revelada na pessoa do Filho unigênito, na pessoa de Jesus. Jesus é o eterno, ele é a palavra eterna, mas ele se fez carne, e ele viveu entre nós como um ser humano. E quando as Escrituras atribuem a ele esse título, quando Deus diz para ele: tu és o meu filho amado, ele não está se referindo a Jesus apenas como ele ser filho, porque ele é eterno, o Deus eterno na Trindade. Mas ele está dizendo para ele: você é meu filho amado, porque Jesus é a representação exata daquilo que a humanidade deveria ser para Deus. A humanidade foi criada para ser filha de Deus. Quando Lucas coloca a genealogia de Jesus, ele leva a genealogia de Jesus até Adão, e aí ele diz assim, que ele é filho de Adão. A palavra Adão significa humanidade, e ele diz: Adão, a humanidade, é filha de Deus. Então, o Evangelho nos traz de volta para a identidade real da nossa vida. Somos filhos e filhas. Em Romanos, capítulo 8, versos 1 a 17, a palavra de Deus, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou ligasse a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus nos revela com absoluta clareza que
que uma vez que nós nos rendemos ao que Jesus Cristo fez por nós, nós passamos a ter uma nova natureza. E essa nova natureza, ela carrega uma nova identidade. Eu quero ler o texto com vocês. Diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Ou seja, mesmo que queira, não consegue, está destituída da glória de Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Ou seja, se o Evangelho te alcançou, você não vive mais na carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Olha só, então para que você possa participar da realidade da glória de Deus que está em você, você precisa se ver e se entender como filho, como filha de Deus. Eu quero reler os versos 14 a 16. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não serão, são. Você não está num processo de adoção. Você foi adotado. Se o Evangelho já alcançou, você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Você não vai ser quando você chegar lá no céu. Você é, agora, já. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, para percebermos a realidade da glória que está em nós, para percebermos a presença da glória em nós, a presença de Deus em nós, a realidade de que Ele está em nós, que Ele está vivendo em nós, nós
precisamos parar de dar ouvido às galinhas. Ok? Quem são as galinhas do nosso galinheiro no mundo? A nossa cultura. Nós precisamos parar de dar ouvido ao que a nossa cultura diz a nosso respeito. O que a nossa cultura diz ao nosso respeito? As coisas que eu já mostrei anteriormente para vocês. Essa confusão da identidade. Você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você tem. Você é o título que você tem. Você é aquilo que você produz. A nossa performance. A gente tem que parar de dar ouvido para isso. Eu sei que isso é muito forte na nossa vida. Eu sei que isso é muito forte dentro da nossa cultura, mas nós temos que quebrar isso na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Você não é aquilo que a cultura diz que você é. Você não é. Você pode ter coisas, mas você não é as coisas que você tem. Você não tem nenhum problema em ter títulos, ao contrário, é muito bom ter títulos, mas você não é os títulos que você tem. Você não é aquilo que você produz. A gente tem que parar de ouvir esse cacarejar da cultura, esse cococó dessa galinha. Nós precisamos parar de dar ouvidos também ao que o acusador diz a nosso respeito. Tudo aquilo que tem a ver com acusação não vem de Deus, não vem do Espírito de Deus. Vem de um ser chamado Satanás, que significa, é uma palavra hebraica que no português significa acusador. Então esse ser está o tempo todo acusando você. O tempo todo. Ele está dizendo, você é um derrotado. Você é um fracassado, você não vai dar conta, você não consegue. Você é imprestável. Olha, você vai fazer de novo. Você tomou essa decisão e falou que isso vai ser diferente na sua vida, mas já já você faz outra vez. Você não é capaz. Não confunda a voz do Espírito Santo de Deus com a voz do acusador. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não nos acusa. Ele nos convence. Então, quando eu tenho alguma coisa errada na minha vida, quando eu erro em algo, eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo, está me mostrando que eu errei ali, porque ele me convence daquilo, ele não me acusa sobre aquilo, ele não faz com que eu tenha uma visão pessimista, negativa, destrutiva de mim mesmo, ele não faz com que eu tenha medo de Deus, eu corra de Deus. Então quando nós temos esses sentimentos em nós, quando nós falhamos em algo e nós temos esses sentimentos que geram em nós medo da presença de Deus, porque nós falhamos, pode saber que isso não está vindo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus opera na nossa vida, ele faz a gente correr para Deus. Deixe-me usar uma ilustração aqui, para mostrar para você a diferença entre você ter uma atitude frente a um erro com um sentimento de órfão e a atitude frente ao erro com um sentimento de filho. Ok? Quando nós nos sentimos órfãos, o pai diz assim, ei, será que eu vou quebrar isso? Vou quebrar o celular. O pai fala assim, não mexa nisso. E aí você desobedece, e mexe, e cai. Quebra. Se você tem um sentimento de órfão, um espírito de órfão em você, sabe o que você faz? Você vê, quebrou, se o meu pai ficar sabendo, ele vai me matar, ele falou para eu não mexer nesse negócio, ai meu Deus. Mas quando você tem um espírito de filho, quando você entende a sua identidade como filho, e isso acontece, sabe o que você faz? Você diz, pai, eu mexi naquele negócio que o senhor falou que não era para mexer e quebrou, me ajuda aqui. É isso que você faz. Deu para entender? Quando você erra diante de Deus, quando você peca, porque nós falhamos, nós ainda erramos, nós ainda pecamos, não queremos, mas isso muitas vezes acontece. Quando isso acontece e nós entendemos que nós somos filhos, nós não escondemos, nós não corremos.
de Deus, nós corremos para Deus. Ele é o nosso Pai. É Ele que pode ajudar a resolver aquilo. Então nós temos que parar de dar ouvidos ao cocorejar do acusador. Esse cococó dele. Mas você também precisa parar de dar ouvidos ao que a religião diz a seu respeito. E o que a religião diz ao nosso respeito? O que a religião diz ao nosso respeito é uma falsa humildade. A religião diz assim, porque isso também na verdade vem de Satanás, é uma distorção que vem dele, mas é feita através da religião. A religião diz assim, não, mas você vai ficar falando que você é um filho de Deus? Você vai ficar falando que você faz isso, faz aquilo? Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é soberba. Isso é arrogância. Aí nós temos a seguinte posição. O Pai nos perdoou. O Pai diz que nós estamos perdoados. O Pai diz que Ele fez isso por causa da graça dEle. O Pai diz que nós somos santos. O Pai diz que nós somos filhos amados. Mas a gente diz assim, não, eu sou um miserável pecador. Eu sou uma ameba intergaláctica. Ai, eu não consigo. Ai, eu não falo com as pessoas porque eu tenho medo. Ai, sabe, eu sou tímido. Ai, não. Isso é a religião diz sobre você. Não é o que o Pai diz sobre você. Você precisa acreditar naquilo que o Pai diz sobre você. Aquilo que as Escrituras dizem sobre nós. E o que as Escrituras dizem sobre nós é, nós acabamos de ler, vocês são meus filhos, o Espírito do Senhor está habitando no seu espírito e Ele diz, Abba, Pai, Abba, Pai. O Espírito Santo diz ao meu espírito, você é filho de Deus. Para a gente carregar essa identidade, então a gente tem que parar de ficar ouvindo, sabe? Eu conheço tantas pessoas, e eu tenho me dado conta disso cada vez mais, cristãos que estão dentro da igreja, que foram alcançados pelo Evangelho, que eram para ter uma vida maravilhosa, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de autoridade, uma vida cheia de poder, porque a graça de Deus já concedeu todas essas coisas a nós. Mas essas pessoas estão paralisadas, amarradas, paradas, porque elas dão mais ouvidos à acusação de Satanás. Mas olha o que você fez. Olha, mas você casou grávida. Mas olha o que você fez aqui. Olha aquilo que você fez lá. As Escrituras nos dizem que se nós temos um encontro com o Evangelho, todas essas realidades foram lançadas para as costas de Deus, Deus não se lembra mais delas. Se Deus não se lembra mais delas, por que você fica escravo a elas? Por que você fica preso a elas? Quem lembra você dessas coisas é o diabo. Não é Deus. É Satanás para te paralisar. Aí você diz assim, esse ano eu vou ter uma vida de dedicação, de compromisso sério para Deus. Ele vem para você e diz assim, mas você já falou isso ano passado. Ou você começa a fazer e você começa a ouvir a voz da religião, o cacarejar da religião, que vem, esse cacarejar vem de outras pessoas religiosas, ok? Que vão começar a dizer assim para você, mas você está sendo muito santinho. Mas você está sendo muito santinha. Ou então, pior que isso, vão dizer assim, mas você está ficando meio neurótico com isso, né? Não sabe falar de outra coisa agora? Ou então, você reconhece algo maravilhoso que Deus está fazendo na sua vida, e aí vai vir essa voz da religião, dizendo para você, cuidado, hein? Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, viu?
Quando tudo que você está fazendo é reconhecendo aquilo que Deus realiza na sua vida. E Ele realiza através da sua vida. Isso não tem nada a ver com vaidade, não tem nada a ver com orgulho. Nós precisamos olhar então de novo para as Escrituras, como se nós estivéssemos olhando em um espelho. E enxergar aquilo que Deus diz sobre nós, através dela. Veja o que esse texto de Tiago diz para a gente. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Você entende o que Tiago está dizendo aí? O que ele está dizendo para você aí é o seguinte, que a Bíblia é como um espelho. Quando você lê aqui as Escrituras, você vê a sua imagem nas Escrituras. Ok? Mas lembre-se que você tem que ver a sua imagem nas Escrituras naquilo que é representado a nós pelo que Deus diz sobre nós. Certo? Porque a Escritura é uma história da interação de Deus com o mundo. Sobre o que Deus diz sobre nós, sobre o que Jesus mostra a nosso respeito. Só que aí o escritor está dizendo assim, se a gente lê aqui nas Escrituras aquilo que Deus diz a nosso respeito, e depois a gente sai, e a gente não vive de acordo com aquilo que Deus disse a nosso respeito, é como a gente ter olhado nesse espelho, ter admirado quem a gente é, e depois, quando a gente vai para o dia a dia da gente, a gente esquece a imagem que a gente tem, a gente esquece quem a gente é. Porque a gente não praticou aquilo. Então eu olho para as Escrituras me dizem que eu tenho toda a autoridade e todo o poder. Eu saio para viver meu dia, mas aí na hora de praticar isso, a hora de eu viver durante a minha semana, eu vivo com medo, eu vivo tímido, porque o mundo diz que as coisas são perigosas. Eu admirei quem eu sou, uma pessoa corajosa, mas eu me esqueci disso, na hora que eu estou vivendo lá. Eu olho para as Escrituras dizem que eu sou um santo, e aí eu vou viver o meu dia a dia, e as pessoas, a sociedade, a religião, diz para mim, não, nós somos pecadores ainda. Aí eu digo, puxa, não consigo resistir a isso, eu sou um pecador ainda. Porque eu esqueci da minha face de santo. Se eu viver de conformidade com aquilo que eu vi nas Escrituras sobre mim, eu chego diante de uma situação, de uma provação, de uma tentação, e eu digo assim, não, eu não preciso disso na minha vida, não preciso ceder a isso, eu sou santo. Dá para entender? Essa é a realidade. É através de Jesus e em Jesus, então, que nós somos ensinados e nós somos introduzidos à paternidade de Deus. Veja, no Antigo Testamento, as pessoas não eram chamados de filhos de Deus. Tem um único texto no Antigo Testamento que se refere aos filhos de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 5. Os israelitas, eles não eram chamados de filhos de Deus, eles eram chamados de filhos de Israel. Os filhos de Israel que serviam a Deus. Mas a partir do Novo Testamento, através de Jesus, aqueles que são introduzidos no reino de Deus, eles passam a fazer parte de uma nova família, e nessa nova família nós somos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Por quê? Porque esse sempre foi o propósito de Deus para a nossa vida. Sermos seus filhos. Esse era o propósito de Deus para Israel também, ok? Para aqueles que viveram no Antigo Testamento, serem seus filhos. Então, de vez em quando, você vai ter um texto lá no Antigo Testamento, Deus afirmando isso. Mas, quando eles se referem a eles mesmos, eles não se referem a eles como filhos de Deus, eles se referem a eles como filhos de Israel. Mas o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, verso 19, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a partir daquilo que Jesus Cristo fez por nós,
nós passamos a poder chamar Deus de Abba, Pai. Porque nós somos seus filhos, nós somos suas filhas. E qual que são as implicações disso para nós? Se somos filhos e filhas, nós começamos a lidar com a realidade da percepção da presença da glória. Qual é o desfecho de entendermos isso? Primeiro, nós vamos começar a perceber a glória. A glória não vai ser só um conceito, ela não vai ser só uma ideia, ela vai ser uma realidade que nós vamos começar a perceber que está em nós, que nós estamos carregando essa realidade da presença de Deus em nós, porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Paulo diz em Romanos 8, 18 e 19, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe qual é o problema que muitas vezes para nós, de novo, porque nós damos ouvido à religião, é que nós lemos esse texto e a gente entende que esse texto está falando do futuro. Só do futuro. Mas o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que a glória de Deus já nos envolveu e que ela já se manifesta através de nós e que ela está nos transformando de glória em glória. Ou seja, ela já está se revelando e ela vai se revelando cada vez mais, de glória em glória. Então não é uma realidade que a gente deve jogar para o futuro. Não é algo que a gente deve entender que a natureza está esperando que se revele só no futuro. Ela está aguardando. A pergunta é, os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Será revelada quando? Agora. A partir de agora. É por isso que os sofrimentos não podem se comparar. Não é que agora você vai ter uma vida, a vida toda sofrendo como uma minhoca, para que então lá na eternidade você possa chegar e falar, nossa, agora eu estou experimentando a glória de Deus. Não, os sofrimentos que você está experimentando agora, e você experimenta, eles não se comparam a nada por causa da glória de Deus que está em você, e pode se revelar através de você. E vai se revelando de glória em glória, até se revelar plenamente na eternidade. Nós começamos a perceber isso, essa verdade em nós, essa realidade em nós. Uau, eu estou carregando a presença de Deus comigo. Segundo, nós manifestamos as obras do Pai, porque nós estamos envolvidos com a sua vontade. Se nós somos filhos de Deus, nós entendemos que essa é a nossa identidade, nós somos filhos de Deus e nós carregamos sua presença em nós. Então agora nós não vivemos mais como filhos do pecado, nós não vivemos mais como filhos da queda, nós vivemos como filhos de Deus. Nós carregamos o DNA do nosso Pai, nós carregamos a imagem do nosso Pai, nós queremos estar envolvidos com a vontade do nosso Pai. Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso, Ele diz, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós queremos, como filhos é isso que nós queremos, nós estamos comprometidos para que a vontade do nosso Pai se manifeste na terra como ela é feita no céu. Terceiro, nós vivemos com plenitude, porque nós sabemos que nós somos amados, como filhos, como filhas. Nós sabemos que nós estamos sendo transformados à imagem dele novamente, a imagem que nós somos criados lá no Gênesis para ter, a imagem que é revelada em Jesus Cristo. Nós entendemos que nós não estamos nos esforçando para sermos amados, nós somos amados. Nós somos amados. É muito importante você entender isso, porque a referência de Deus como Pai, talvez por causa da nossa imagem de paternidade terrena, é algo com a qual a gente tenha dificuldade. Mas eu quero dizer para você que quando você ouvir essa expressão, Deus é teu Pai, se você não teve um bom relacionamento com seu pai terreno, os nossos pais terrenos são imperfeitos, são falhos, não transfira isso para Deus. Deus é um Pai perfeito e Ele te ama perfeitamente. Ele não está esperando você fazer coisas para ganhar a aprovação dEle, para ganhar o amor dEle. Não, Ele já te deu todo o amor dEle. E isso foi manifestado em uma cruz. Essa mesa nos fala da realidade de que todo o amor de Deus, como Pai, nos foi dado.
através de Cristo Jesus. E aí Paulo nos diz, nós estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meu querido e minha querida, nós somos... Uai, não tinha passado? Nós somos águias. Nós vivemos baseados na herança que nós recebemos de Cristo Jesus. É assim que Paulo termina essa sessão de Romanos 8:17. 1-17. Se você se entende como filho e filha, você vai entender que você é herdeiro. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. De novo, não é para que participemos do seu sofrimento aqui, para que no céu a gente participe da sua glória. É para que se a gente estiver participando dos sofrimentos dele aqui, a gente também participe da sua glória. A gente também experimente a sua glória. Essa é a sua herança. Carregar a glória de Deus com você, carregar a presença dele com você, a imagem dele com você. Quando isso é compreendido por nós, nós temos uma vida de filhos e filhas. Nós carregamos a presença e a imagem do nosso Pai, nós compartilhamos ela com as pessoas, nós não temos medo. Porque nós experimentamos todo o seu amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ontem nós saímos com um grupo do Mosaico, um grupo de jovens do Mosaico, mas o pastor David, eu, a Andréia, e nós fomos na UPA de Valinhos. Eu ensino bastante a igreja e eles tudo mais, nós temos uma equipe que trabalha com eles, que estão sempre saindo, mas eu nunca tinha saído com eles. E essa foi a primeira vez que eu saí. E eu fiquei impressionado de ver a postura dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eu amo ser pastor de vocês. Como eles entenderam essa realidade. Mas tem outros adolescentes, outros jovens aqui, outros irmãos aqui na igreja, que precisam entender essa identidade. Compreender essa identidade vai lançar de você fora todo o medo. Porque se você tem medo é porque você está ouvindo outras vozes, você não está ouvindo a voz do Pai. Eu quero terminar lendo alguns testemunhos aqui para vocês. Um deles diz assim, esse foi compartilhado pelo Reis: de fato, foi animal. Deus veio ao encontro do Arisson, um rapaz de 18 anos que se desviou da igreja, pois não via Deus em sua casa. Seus pais o levavam na congregação, mas dentro de casa não tinham paz. Ele deixou de ir à igreja, começou a ir à festa de seus amigos não cristãos, disse que começou a pensar que Deus não existia, e mesmo que existisse não faria nada por ele. Mas as festas também já não faziam sentido, e ele já não estava mais vendo sentido em viver. Tudo isso ele me contou depois que o Espírito me disse para ir compartilhar com ele quem Deus via quando olhava para ele. Eu comecei a ministrar e ele começou a chorar muito. Ele entregou a vida a Jesus, e aí me contou toda a história dele. Eu vou ler um aqui da Ariel. Ariel está aí hoje? Acho que não, né? Ok, Ariel é uma menina que, ela não tem 1 ano ainda de convertido, ok? Ela se converteu agora há pouco. Ela diz assim: foi a primeira vez que fui em uma tarde assim. Tinha fugido de várias outras por medo e quase fiz isso outra vez. KKKK. Mas fui porque decidi lutar contra o medo e porque a Carolyn me pediu para ir. E logo no começo, a Carolyn me pediu para eu orar pelo joelho de uma senhora, Ângela, se me lembro bem. E quando pedimos para ela caminhar, a senhora disse que havia melhorado muito.
Pedimos mais uma vez para orar por ela, e a Ângela deixou. Quando pedimos para ela andar mais uma vez, ela disse que não sentia mais nada. Ela nos agradeceu e abençoou, e eu fiquei tão feliz. Deus foi muito incrível. Um outro testemunho do Yuri com o Guilherme. Com o Felipe. Também vou contar o Filipinho, filho do Ricardo e da Luciana. O Felipe, uma hora perguntou se podíamos ir até uma farmácia ali perto da UPA, pois sentiu Deus falando para irmos lá. Eu o acompanhei e só tinha o farmacêutico. Ele disse que estava gripado e com dor de garganta. Depois de orarmos, perguntamos se ele percebia alguma diferença. Ele demorou para responder. Achei que estivesse sem graça de dizer que não. E disse que ele podia ser sincero, pois caso não tivesse melhorado, não ficaríamos chateados. Mas ele disse, não é isso. É só que eu estou espantado, porque não estou sentindo mais nada. Ficou muito feliz, pois disse que iria viajar em seguida e gostaria de estar bem para viajar. O Guilherme, teve um cara que estava com uma dor na batata da perna. Esse daqui foi muito engraçado. Ele foi ali na UPA só por causa dessa dor. Eu orei por ele e ele ficou curado. Ele ficou muito, muito, muito feliz. E depois ele foi embora, porque ele tinha ido marcar consulta por causa dessa dor, mas como ele foi curado, ele foi embora para casa. Acho que o médico que ia atender ele estranhou. Aí, só que teve uma situação com esse cara que foi muito engraçado. O Wesley diz assim, então, em seguida, depois ele tirou foto de todo mundo para mostrar para a esposa dele, do Gui para mostrar para ela quem curou a perna dele com uma oração. E depois ele foi embora. Eu estava lá, o cara queria tirar foto de todo mundo que estava lá, dos jovens que estavam. O Ian escreveu um também. Tinha uma senhora que estava indo embora, mancando, com muita dor. Cheguei para ela e perguntei seu nome, e ela se chama Iracema. Em seguida perguntei o que aconteceu, e ela disse que estava com problema no coração e rim, pressão baixa, mas na hora estava com muita dor no joelho. Então orei pelo joelho dela, primeiramente houve um alívio, aí orei novamente, a dor saiu. Em seguida orei por sua pressão e para Deus dar um coração e rins novos para ela. Orei para que toda a enfermidade a deixasse, e ela e a sua família foram embora muito felizes e agradecendo. E eu disse que Jesus amava muito todos eles. Esses foram alguns. Tem muitos outros que os meninos não escreveram. Mas eu quero dizer para você que isso não é nada em relação àquilo que Deus pode fazer por intermédio de cada um de nós, à medida que a gente for entendendo a nossa identidade e a gente for vivendo a partir dessa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus. Nós podemos amar, nós podemos servir, nós podemos abençoar, nós podemos viver livre. Você não tem que ficar escravo do seu medo. Você não tem que viver escravo do medo, você não tem que viver escravo da depressão, você não tem que viver assim, você não precisa viver assim. Não é humilde, não é humildade, é falsa humildade, essa ideia de que, mas essa é a vontade de Deus para mim, carregar esse sofrimento, não é assim. Eu quero que você reflita em 5 coisas, para a gente poder vir para essa mesa aqui. Porque essa mesa aqui é uma mesa para filhos. Jesus diz, não é bom que pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. A mulher diz assim, os cachorrinhos se contentam com as migalhas do seu poder. A gente sempre fala da mulher, mas olha a expressão que Jesus usa. O pão dos filhos. Essa mesa é para filhos e filhas. Se você come dela, você não pode se sentir um escravo. Você não pode se sentir como órfão. Tem um lugar na mesa, uma cadeira nessa mesa que tem o teu nome, porque o Evangelho te alcançou. E ninguém pode sentar nela, só você. Porque o Evangelho te alcançou. Então pare de dar ouvido
ao cacarejar das galinhas. Primeira coisa que eu quero que você pense: qual é o seu sentimento frente à realidade de que uma vez que o Evangelho te alcançou, você não é mais um órfão, mas um filho ou uma filha amado por Deus? Quando você pensa nisso, o que você sente? Alívio, alegria, prazer? Se você sente acusação, é hora de você rejeitar essa voz. Se você sente algo assim, então eu preciso fazer mais para ganhar o favor do meu pai, é hora de você começar a rejeitar essa voz. Segundo, que coisas diferentes você vai fazer essa semana com base na realidade de que você é um filho ou uma filha de Deus? Se você entender essa identidade, se você acolher essa identidade, isso vai mudar a sua maneira de viver. Que coisas você vai fazer diferentes essa semana, por saber que você é um filho e uma filha de Deus? Terceiro, como você pode demonstrar essa semana a imagem do Pai que está em você, a fim de que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida? Um abraço em alguém, uma palavra de afeto, a oração por alguém. Como você pode expressar a glória de Deus para essas pessoas? Quarto, você precisa que o Espírito Santo renove sua mente quanto ao conceito da paternidade de Deus. Como eu disse aqui, talvez quando você pensa em Deus como Pai, por causa da sua experiência de paternidade terrena, isso seja meio desconfortável para você. Mas Deus é um Pai cheio de amor, um bom Pai. Então, se você sente assim, comece a orar e comece a pedir para o Espírito Santo renovar a sua mente em relação a quem Deus é. E por fim, o Pai te ama intensamente como seu filho ou filha. E Ele está desejoso de a cada dia receber você na presença dEle. Ele é um pai que gosta de gastar tempo com seus filhos, que gosta de conversar com eles, que gosta de brincar com eles. Então não perca a oportunidade de todos os dias durante essa semana ir para o colo do Pai. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, Espírito de adoção, aquele que confirma no coração dos que se renderam ao Evangelho de Jesus, submeteram ao governo amoroso do Teu reino, que somos filhos. Eu peço que o Senhor quebre cadeias aqui agora. Derrube barreiras mentais que insistem em querer ficar de pé contra a verdade da Tua palavra. É o Senhor quem nos revela na Tua palavra que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, mentiras que se enraizaram tanto na cabeça da gente, no coração da gente, que a gente começou a viver como se elas fossem verdades. Desfaz isso agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra exposta aqui seja usada pelo Senhor como faca quente que entra na manteiga, Senhor. Que entre profundamente em nós, dividindo juntas e medulas, alma e espírito. Que a gente viva baseado nessa realidade da identidade, da nova identidade que temos na natureza que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Seus filhos, suas filhas. E ao nos aproximarmos dessa mesa, que a gente come esse pão, tome esse cálice com essa convicção, com essa certeza de que é uma alegria para o Senhor nos ter na Tua família. Jesus morreu pela alegria que lhe estava proposta. A alegria é essa: ver seus filhos e filhas voltando para casa.
É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia.